Caminhando com o Senhor. 11 de março de 2021. Os homens de Israel disseram a Gideão: Você nos salvou dos midianitas, portanto seja o nosso governante, e depois de você, o seu filho e o seu neto. Juízes 8:22. Como era de se esperar, o homem que com apenas 300 valentes aniquilou o exército de 135 mil inimigos amalequitas, tornou-se o grande herói de toda aquela geração. Tamanha foi a sua influência que houve um mover unânime em Israel para torná-lo rei, ele e seus descendentes. Mas o Gideão recusou essa honraria, dizendo: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, porque o Senhor vos dominará. Juízes 8:23. Gideão fez o que era certo, porque ele não tinha o direito de assumir aquela posição sem a permissão de Deus. E se a história dele terminasse desse jeito, ele estaria já deixando um excelente exemplo para todos nós. No entanto, a história de Gideão não terminou no auge, e sim no declínio, fazendo coisas que mancharam a sua reputação, porque nas suas atitudes como juiz, ele acabou plantando sementes de rebeldia no coração do povo, contra o querer do Senhor. Gideão começou a se afastar daquela humildade inicial, pedindo recompensas financeiras pela proeza que realizou, e enriqueceu com tanto ouro que ganhou. Aí ele teve uma infeliz ideia de mandar fazer uma luxuosíssima estola sacerdotal, que é uma espécie de túnica, capa, que era usada pelos sumos sacerdotes. Você pode ver melhor sobre isso lá em Êxodo capítulo 28. E na confecção dessa estola sacerdotal, ele usou 20,5 kg de ouro puro para os ornamentos da estola. Aquela peça tornou-se algo tão exorbitante e tão pesada que nem dava para ser usada. Por isso ele colocou em exposição em Ofra, que era a sua terra natal. Mas em vez de apreciá-la como uma obra de arte, o povo de Israel começou a fazer romarias para lá, a fim de adorar aquele objeto como se fosse sagrado. É o que diz lá em Juízes 8:27. Com o ouro, Gideão fez um ídolo e colocou em Ofra, que é a sua cidade. Então todos os israelitas abandonaram a Deus e iam para lá para adorar a estola como ídolo. E isso foi uma armadilha para Gideão e para a sua gente. Israel pecou contra o Senhor em prostituição espiritual, idolatria chamada assim. E Gideão foi o promotor dessa rebelião. Além disso, mesmo tendo recusado o título real, o Gideão viveu como se fosse um rei, com muitas esposas e muitas concubinas, que lhe renderam uma prole enorme com 70 filhos. E a Bíblia nos conta ainda que um dos seus filhos, gerado de uma das concubinas, recebeu dele o nome de Abimeleque, que significa meu pai é rei. Isso inspirou aquele menino, depois que cresceu, a querer ser rei mesmo, depois do seu pai. E o desfecho dessa aspiração maligna foi a de matar todos os seus irmãos para reinar sozinho após a morte de Gideão. O mesmo homem que agiu como libertador de Israel foi também o responsável por levantar pedras de tropeço, que fez com que Israel caísse novamente na escravidão da idolatria e na rebelião aos mandamentos do Senhor. Tudo isso porque a vaidade dele superou a humildade. Que isso também nos sirva de lição, meus irmãos, para que não apenas comecemos bem a vida cristã, mas também para que nós a terminemos bem. E enquanto nós estamos vivendo a vida cristã, devemos plantar boas sementes com os nossos atos e com as nossas decisões. Meu Senhor, quero pedir por mim e pelos meus irmãos que estão me ouvindo agora, para que o Senhor não nos deixe cair na tentação da vaidade e da tolice espiritual, nada fazendo que possa servir como mau testemunho ou má influência na vida de ninguém. Nós não queremos ser pedra de tropeço para quem quer que seja, Senhor. Por isso, nós precisamos muito da sabedoria que não temos e da vigilância constante do Teu Espírito sobre as nossas vidas,
para ver se dentro de nós existe algum caminho mau que nos faça tropeçar e também aos outros. Dá-nos essa prudência, essa sensatez para os nossos atos, Pai. Nós te pedimos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor.